Boa noite, estamos ao vivo, iniciando mais uma live, a sexta live, e hoje com o tema turismo. Então, nós vamos apresentar algumas propostas aí em slide, para que vocês possam conhecer a Prefeitura Coletiva, o que eles têm a falar sobre o turismo, um tema tão importante para a nossa sociedade. São eles, na urna, Marcelo Mundioli, né, número 50, Bárbara Bucchi, como co-prefeita, Denise Amaral, Cristina Prochaska e Marco Aurélio Jorge como vice-prefeito na urna. Então, sejam todos bem-vindos, compartilhem a nossa live, participem no chat e vamos então iniciar chamando então os nossos candidatos e candidatas. Arte, teste locadora. Sejam bem-vindos. É isso mesmo? Arte, teste locação de Aurélio. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom, a missão do PSOL, da Prefeitura Coletiva de Ubatuba, como vocês podem ver aí na tela, é criar um conjunto de ações, diretrizes e políticas públicas para fortalecer e organizar o turismo, nossa principal atividade econômica. O comprometimento do PSOL é rever e fazer valer as leis já existentes, que direcionam a gestão pública como forma de inclusão e defesa social, participação popular e promoção de uma cidade mais justa, progressista e humanizada para moradores e turistas. Nós vamos apresentar agora os candidatos e candidatas, vamos apresentar os principais pontos do plano de governo para o turismo, um tema tão relevante para toda a nossa sociedade. Ubatuba tem mais de 100 praias, rios e cachoeiras, trilhas e montanhas. É um hotspot da Mata Atlântica com 5% de sua preservação. Nós temos vários desafios, né, elencados aí, como vocês podem observar no slide, e são eles: turismo predatório, lixo nas praias, trânsito, fiscalização, regulamentar ambulantes e respeito à cidade. E vai ser tudo isso que a gente vai falar hoje com os nossos candidatos e candidatas. Então, sejam bem-vindos para iniciar, então, o primeiro ponto, turismo predatório. Vamos chamar, então, a nossa co-prefeita, candidata à Prefeitura Coletiva de Ubatuba, Bárbara Bucchi. Bem-vinda novamente. Noite. Obrigada. Bom, é um prazer estar com vocês de novo hoje. Esse tema é um grande desafio para nós. Boa noite, Sandra, com a gente. É um grande desafio, acho que para qualquer pessoa que for gerir o município, né? Então, me tocou falar, né, do turismo predatório. Primeiro, a gente tem que dizer o que é o turismo predatório, né? Apesar do nome, acho que a gente tem que ter muito claro que o turismo predatório é esse tipo de turismo que traz muito prejuízo para a cidade, né? E poucos benefícios. Então, na conta, né, ele faz mais mal do que bem. Apesar de que a gente tem que dizer que sim, que há muitas e muitas famílias que dependem de que esse tipo de turismo ainda aconteça. Por quê? Porque o município ainda, nossos governantes ainda não trouxeram soluções para a geração de renda que não dependa única e exclusivamente da temporada no município. Então, falar em acabar no turismo predatório tem que passar necessariamente por falar em geração de renda. Então, não para ele não acontecer, mas para que a nossa população não sofra ainda mais, né? Então,
Hoje nós não vamos falar especificamente das iniciativas de geração de renda, mas a gente já tem falado em outras lives, como a live de educação, algumas iniciativas de cooperativas, o transporte, enfim. Mas não me cabe falar disso agora, mas achei que era importante a gente trazer esse ponto, né? Então, esse turismo predatório, ele é um turismo que traz... O maior prejuízo de todos é o prejuízo ambiental, né? A gente não tem uma cidade que tenha capacidade de receber essa quantidade de turistas. A gente ainda não dá conta do saneamento básico dos próprios munícipes, de nós mesmos, né? Quem dirá de quando essa comunidade de Ubatuba ela passa para 10 vezes o seu tamanho, né? Então, é uma questão que a gente tem que discutir, porque o turismo predatório ele não vai acabar da noite para o dia. A gente não pode fechar as nossas estradas, as nossas portas. Isso não funciona assim, né? Então, a gente tem que falar de ações para acabar com o turismo predatório, muitas ações, muitas em conjunto. Não é uma única solução. Não é simplesmente taxar as casas de aluguel e isso está resolvido. Não é taxar a entrada do turista e está resolvido. Sem dúvida, a gente vai ter que falar sobre questões de educação do turista e do munícipe. A gente vai ter que transformar a cara de Ubatuba. A gente vai ter que fazer campanhas educativas para esse turista no momento número 1 que ele pisa na cidade. A gente vai ter que aumentar a fiscalização. Então, assim, para acabar com o turismo predatório, basicamente, a gente tem que falar de todos esses pontos que os meus companheiros vão falar. Né? A questão do lixo nas praias, a questão do trânsito, tudo está interligado, né? Então, a gente vai olhar com muita profundidade para essa questão do turismo predatório, com muita seriedade. A gente vai traçar um plano para a temporada, para a gente ter sempre ações mais fortes e mais potentes durante a temporada. Vai escutar bastante os nossos munícipes. Olá, Cris, bem-vinda. Olá. E vai, sem dúvida, gradativamente ir mudando a cara do nosso turista. Nós queremos um turismo mais qualificado, nós precisamos que Ubatuba deixe de ser simplesmente uma cidade que tem praias e trilhas lindas, passe a ser uma cidade entendida com toda a sua complexidade, com a sua história, com as suas comunidades tradicionais, com a sua cultura belíssima. E é só um governo comprometido com as questões ambientais que vai dar a seriedade, que vai tratar esse assunto com a seriedade que ele merece. Eu passo, então, a minha fala para o nosso próximo Obrigada. Desafio. Se alguém quiser complementar, claro. Bom, o próximo desafio que a gente enfrenta, que está tudo interligado também com esse turismo predatório, né? Que está uma coisa ligada à outra, é o lixo nas praias. Então, a coprefeita Denise Amaral pode falar para nós um pouco sobre qual é o plano para isso? Boa noite a todos. Eu vou falar sobre o lixo nas praias, mas na verdade é o lixo na cidade toda, né? Porque o lixo, o transbordo do lixo fora da temporada é de 5 a 7 toneladas por semana. Isso, para mim, já é muito. Já é muita produção de lixo. Agora, quando chega na temporada, isso salta para 30 a 40 toneladas por semana. Isso é muita coisa. Não tem como absorver, não tem. A gente também não tem aterro sanitário, porque a gente não pode, porque é parque. Então, a gente não pode fazer.
Aí para onde que vai esse lixo? Esse lixo vai para Jambeiro, esse lixo sobe a serra. Isso é um gasto de mais de 20 milhões por ano para levar esse lixo para Jambeiro. E gastava-se mais. Sabe que levava para Tremembé, gastava-se mais e achou Jambeiro, que é mais perto. Agora, tem umas coisas que é questão de inteligência. Porque o lixo que é coletado na Maranduba, ele volta para o centro da cidade, para depois voltar para Maranduba de novo para subir a serra pela Tamoios. Isso é questão de inteligência, né? Então, precisaria ter um mini transbordo para que esse lixo da região sul já subisse direto, não precisasse voltar para depois ir de novo, né? Precisaria ter uma descentralização desse transbordo e pontos de coleta, né? De coleta e investir muito nas cooperativas, né? Porque a gente já tem a Cocuicia, que é uma cooperativa de reciclagem. A gente tem que investir nisso, nessas cooperativas e em tecnologia e fazer mais cooperativas. O ideal que seria que tivesse pelo menos uma em cada região, para que a gente pegasse esse lixo, que é um gasto tremendo, e transformasse esse lixo em renda para a população. Porque isso não é, isso tem valor, isso é renda, isso é trabalho, isso é dinheiro. Né? A gente fala lixo como se não fosse, mas nada é lixo. A gente reaproveita tudo, né? E a gente poderia criar, a gente quer criar essa zona industrial sustentável, que são indústrias de baixo ou de nenhum impacto ambiental, né? Biodiesel, composteiras urbanas, os biodigestores, né? O tratamento de esgoto, gente. E mudar, né, nosso referencial de cidade também. A gente tem que focar na preservação do meio ambiente. Por quê? Porque a gente tem que fazer com que o turista mude o comportamento dele. Porque se a gente foca no meio ambiente, a gente muda o comportamento do visitante, né, da cidade. E investir e nas praias, mais containers, mais pontos de reciclagem, tudo isso para diminuir esse lixo, né? Para diminuir isso e a desidratação desse lixo também, porque aí, se ele for desidratado, ele vai ocupar menos espaço e pode ser levado melhor. Então, é tudo uma questão de inteligência e boa vontade, né? Eu sei que é um problema enorme, é um gasto enorme que o município tem, mas que dá para reverter e transformar isso em lucro, transformar isso em trabalho, transformar isso em renda para a nossa população. É isso que eu tinha para falar. Muito bom, obrigada, Denise. Lembrando que cada candidato tem 3 minutos para falar do tema, né? Para a gente poder conversar ainda mais, aprofundar, se der tempo. E o próximo tema é linhas de transporte público. E nós vamos, então, chamar o candidato a prefeito na urna, Marcelo Mundioli. Não, é trânsito, né? A gente estava nos desafios, desculpa. É trânsito, é verdade, mas é o Marcelo. Trânsito. É isso mesmo. Seu mic, Marcelo. Gente, desculpem, foi um dos grandes problemas aqui de Ubatuba, quando a gente fala de turismo, é o nó do transporte que acontece nessa cidade. Pela deficiência do transporte público aqui em Ubatuba, isso é um problema já de décadas, né? A nossa cidade sempre privilegiou o transporte individual, carro, moto,
sempre individual, sacrificando o transporte coletivo. E não dá para falar de um turismo e nós não resolvemos as questões referentes a isso, a gente coletivo. É só a gente ver o que está acontecendo hoje aqui em Ubatuba. Os horários de ir e vir à praia são um exercício de paciência para todo mundo, seja para o turista, seja para o nosso morador. Nosso sistema viário não é adequado ao fluxo de veículos que nós temos. Nós não temos bolsões de estacionamentos adequados para a demanda que se criou. E se a gente misturar tudo isso com o consumo de álcool, vai virar uma mistura explosiva e que várias vezes explode, né? Explode de verdade e acontecem vários conflitos gravíssimos que a gente já viu aí, são graves as consequências. São brigas, badernas, coisas horríveis que acontecem exatamente por isso. É um coquetel pronto para explodir. Tem solução? Tem sim, mas passa por vontade política. Eu quero saber nesse momento se eu explano agora soluções ou aguardo para a gente falar daqui a pouquinho. Posso explanar? Daqui a pouquinho, Marcelo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as entradas da cidade, como elas ficam, e uma outra coisa que é sobre o consumo de álcool nas praias e durante o dia, né, as pessoas saem alcoolizadas e tudo, manejam jet skis. Perfeito. Se você puder falar isso, por favor. Lógico, por favor. Sobre a questão das entradas da cidade, que isso é fundamental. Nós temos que fazer na entrada da nossa cidade, como é feito em todas as cidades turísticas, é feito quase que uma triagem. Nós temos 3 entradas na cidade, basicamente. Temos a norte, a oeste e o sul. Só se entra na cidade por essas 3 entradas. É fácil, vamos supor, se você vai a Campos do Jordão, então tem as guaritas, tem a entrada ali, quando você entra, você é fotografado, filmado, e o número do seu carro está anotado, entendeu? E é normal. Nós aqui temos, além de tudo isso, nós devemos fazer isso para poder fazer na entrada desse município. Eu acho que a gente tem que implantar, por questão de segurança, entregar lá o folhetim para a pessoa, ou um QR Code que ela possa ler, com todo... visite Ubatuba, mas aqui nós temos algumas normativas. Nossas normativas são essas. Siga essas normativas, nos ajude a que você tenha o melhor fim de semana da sua vida, as melhores férias da sua vida, o melhor dia da sua vida, entendeu? Para que ele siga aquilo. Trânsito, como ele deve se comportar na praia, tudo isso, os saquinhos serem entregues ali naquela entrada da cidade, ele já recebe os saquinhos para que ele guarde o lixo dele, entendeu? Que ele leve o lixo dele até a lixeira, que é outra coisa que a gente vai ter que providenciar, né? Uma prestadora de serviço que coloque lixeiras no município inteiro. Isso é muito importante. E quanto à questão de fiscalização, isso eu tenho certeza que agora o nosso amigo, eu acho que é a sua fala, né, Cristina, mas é importante que a gente coloque, a gente vai ter uma guarda municipal muito atuante. A gente quer fazer um concurso público logo que a gente entra, entendeu? Para colocar a guarda, não é atendido, porque não tem agente suficiente, não tem viatura suficiente da Guarda Municipal. Então, essa parte de poluição ambiental, de poluição sonora, tudo isso vai ser resolvido, se não for resolvido plenamente, vai ser muito minorado com os agentes podendo atuar. E com a nossa o drone, que é uma das coisas que a gente está querendo implantar aqui no município, logo é uma coisa barata, tranquila de fazer, vão ter os pilotos de drone contratados da nossa Guarda Municipal, entendeu? A nossa esquadrilha de drones para fazer exatamente isso, para fazer esse sobrevoo e poder pegar todos esses ilícitos e a nossa Guarda Municipal poder agir imediatamente. Passo a palavra. Certo. E agora ela, a Cristina Prochaska, vai então emendar e falar da fiscalização. Qual é o plano da fiscalização do PSOL para Ubatuba, Cristina?
Olá, eu não estava preparada para falar sobre esse tema, mas vou dizer o que nós pensamos. Como a gente conversa muito, conversa todo dia, faz reuniões 2, 3 vezes por dia, é o seguinte, Ubatuba é muito grande, ela é muito esparramada. Para a gente ter uma guarda municipal ativa, nós precisamos de mais veículos. A gente depende muito da PM, da Polícia Militar, e nas férias o Estado concede uma maior fiscalização através da Polícia Militar. Mas a gente tem que fortalecer a nossa guarda municipal. Isso gera emprego para a cidade. Nós podemos usar homens e mulheres, nós podemos ter um tratamento humanizado do turista e do munícipe. Se essa guarda municipal tiver o olhar de quem mora aqui. Porque um guarda municipal, muito provavelmente, vai ser de Ubatuba, vai morar aqui. O que acontece? Nós temos poucos guardas municipais, homens ou mulheres. O nosso desafio é aumentar a frota para fiscalização. Porque para a gente conseguir melhorar o turismo de Ubatuba, muitas coisas, infelizmente, vão ter que passar por fiscalização. Então, nós vamos, como o Marcelo disse, uma das primeiras atitudes que a gente vai tomar é fazer um concurso para a guarda municipal, uma guarda municipal mais humanizada e que conheça muito bem a nossa cidade. Não só a guarda municipal, como também a questão da vigilância sanitária, que eles podem estar a pé na praia, né? Controlando algumas ações que são feitas nas nossas praias que a gente não aceita, né? Não aceita como ser humano, como morador de Ubatuba. Então é isso, tem que ter fiscalização. Infelizmente, o poder de polícia está ficando na mão do munícipe. Eu hoje passei por um problema muito sério. A casa ao lado, a minha, foi alugada, uma casa de 3 quartos, devem ter pelo menos 50 pessoas, e a música era muito alta. Eu chamei a Guarda Municipal, eu chamei a Polícia Militar, e eu não tinha viatura. Não tinha viatura. O que aconteceu? Quando eu fui pedir, delicadamente, para que, por favor, abaixasse um pouco o som, tem uma parede de 1,5 metro entre uma casa e outra, porque estava realmente muito alto, um dos moços, completamente embriagado, jogou um cooler cheio de gelo e lata na minha cabeça, que abriu a minha cabeça. Isso aconteceu 10 minutos antes da live, e foi por isso que eu me atrasei. Então, eu não precisaria chamar a fiscalização se esse turista fosse um turista que falasse, poxa, minha música está muito alta. A lei, existe a lei. E a multa é de R$ 1.322. Só que ela não é aplicada, por quê? Porque não tem fiscalização. E eu, moradora, sofri um ataque, eu podia ter me machucado muito mais do que eu me machuquei, e isso acontece em Ubatuba inteira. Então, os moradores estão se tornando os fiscalizadores. E isso não é bacana, não é bom para ninguém. Né? E os proprietários que alugam essas casas, eles têm essas casas e apartamentos para aluguel. Para aluguel. Então, eles nem moram aqui em Ubatuba. Nessa casa aqui do lado da minha, devem ter umas 50 pessoas. Completamente bêbadas, com uma música completamente alta. 2 partiram com garrafas para cima de mim, as mulheres com cadeiras. Quando eu fui educadamente pedir para baixar o som e falei que a multa era de R$ 1.321. Para deixar o meu depoimento pessoal de hoje aqui, porque eu tenho vários. Então, sobre fiscalização, é isso, faz parte da educação de um povo também. E, infelizmente, os munícipes vão ter que fazer esse trabalho, nós vamos ter que fazer esse trabalho de munícipes fiscalizadores.
Obrigada, Cristina. Sim, E aí, o próximo tema é a própria regulamentação dos ambulantes, Isso. que você já podia continuar, então, falando para nós. Pode ser? Tá. Pode. Bom, todo mundo que mora e todo mundo que vive em Ubatuba sabe da questão dos ambulantes, né? A questão dos ambulantes é assim: ambulantes são pessoas que estão trabalhando, estão não só trabalhando, ganhando o seu dinheiro, como prestando um serviço para o turista, às vezes até para o munícipe que vai à praia no fim de semana, no seu dia de folga, e pode ali tomar um sorvete, comer um açaí. Mas tem muitas coisas que não estão certas da maneira como são feitas. Eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Ubatuba. Acontece o seguinte: tem várias classificações de ambulantes. Tem um ambulante que vende comida, e aí tem o milho, a batata frita, o coco, várias coisas de alimentação. Aí tem aqueles que vendem o queijo coalho, o camarão que fica no sol o dia inteiro. Enfim, esse é um tipo de ambulante. Aí tem os ambulantes, que são aquelas barracas gigantes, 25 de março, que vende canga, maiô, bola, raquete de tênis, baldinho, enfim, também está prestando um serviço. Tem os ambulantes, que não é bem ambulante, mas, enfim, é o mesmo tipo de enquadramento no DTM. O DTM é a Divisão de Tributos Imobiliários, que é quem regula, o órgão regulamentador desse tipo de ações nas praias, que inclui esportes náuticos, banana boat, passeio de lancha, inclui artesanato, os artesãos da cidade que vendem seus brincos, suas biojoias. Mas a gente tem um problema sério, porque para você ter uma licença de ambulante em Ubatuba, depende da sua atividade, primeiro. Se for comida, você tem que provar que é morador há mais de 2 anos, comprovadamente, né? Então, essa é a lei. E aí, mais uma série de documentos. Se você for trabalhar com esportes náuticos, você tem que ter ou aluguel de prancha, aluguel de caiaque, etc. Você tem que provar 5 anos. Eu não sei qual a diferença. Enfim. E a outra coisa é que declarar que você não possui outra fonte de renda. Então, fica muito difícil para você fiscalizar a quantidade de requerimentos. Como eu disse, eu trabalhei na prefeitura, acompanhei de perto como é feito isso. À frente da prefeitura são centenas de pessoas entregando o documento. Centenas. Aí são 2, 3 dias para entrega de documento e um dia que eles chamam de sorteio. Então, eles vão sortear os números de licenças para ambulantes. Só que, na verdade, complicado falar isso, gente. Na verdade, é uma outra máfia. É uma outra máfia. Porque se você for perguntar para os ambulantes na praia que você estiver, aliás, eu peço que vocês façam esse exercício. Perguntem se a pessoa é de Ubatuba. Se aquele trabalhador ou trabalhadora é de Ubatuba. Vocês vão ver o que vocês vão ouvir. Se a pessoa for de Ubatuba, perguntem para ela se a licença é dela. Se esta pessoa, se esse trabalhador ou trabalhadora do município de Ubatuba, possui essa licença. Ou é uma das pessoas que compram 50 licenças e daí subempregam o munícipe, o trabalhador e a trabalhadora de Ubatuba por uma merreca. Então, a questão dos ambulantes, primeiro, é a poluição visual das praias, a questão sanitária dos alimentos e a questão da corrupção para se conseguir as licenças.
E isso é uma coisa que nós vamos fazer. Por quê? Porque esses ambulantes, essa geração de emprego e renda, tem que ficar em Ubatuba, para o munícipe de Ubatuba, morador mesmo. Então, isso a gente vai investigar bem de perto e nós vamos ter que fazer isso rápido. E não tem nenhum tipo de fiscalização, né? Eles pegam os pequenininhos, aquele que sai vendendo queijinho coalho, retiram, a polícia retira dele aquilo ali e acabou. Tem a senhora que vende a empadinha dela há 20 anos aqui na Enseada, no seu tupperwarezinho lá, vende a empadinha. Carregaram a bicicleta dela e jogaram no estacionamento da prefeitura. Jogaram as empadinhas dela na areia. Então, a gente tem que ter essa visão harmônica, essa visão humana de que vamos dar espaço para quem vive e mora em Ubatuba. Essa força de trabalho, na nossa opinião, deve ficar para o município de Ubatuba e não para as pessoas que vêm aqui explorar somente nas férias e feriados. Obrigada. Excelente. Bom, e o próximo desafio, né, que vai ser falado pelo vice-prefeito na urna, é totalmente relacionada a essa questão, né, que é o direito e respeito à cidade. Então, nós vamos chamar agora o Marco Aurélio Jorge. Boa noite. Boa noite a todos. Esse é um assunto que cabe basicamente a todos nós, e muito já se foi explanado aí, que todos esses assuntos falam aí do respeito, né, à nossa cidade. E vale ressaltar, né, que nós temos aí uma desvalorização muito grande dos nossos munícipes, né? Aquela coisa do mineirinho, né, o caipira, isso é uma coisa nacional. O caipira, o caiçara, aquela pessoa matuta, e aí tem aquela visão de que as pessoas que aqui vivem não têm cultura, não têm conhecimento, e essa desvalorização é muito grande, né? E aí a gente tem aí a expulsão dos caiçaras da beira-mar, nós temos aí a limitação dos nossos índios e quilombolas, né, a um local limitado, que teve muita briga, né, nacional, para que essas pessoas tivessem direito às suas terras, e infelizmente aí os caiçaras ainda não têm esse direito garantido, e nós temos aí a migração dessas pessoas, né, que aqui viviam já há muito tempo, lógico, tirando os índios que foram basicamente exterminados, né, numa paz de Peroígue, inclusive é feriado na cidade, mas é uma coisa que historicamente deveria ser revista por questão de ética mesmo, né, porque foi um tratado que não foi seguido e poucas pessoas ignoram, muitas pessoas ignoram essa realidade, né, na verdade foi uma traição dos portugueses e religiosos, e um extermínio total da nação indígena que aqui vivia. E aí nós temos aí também, né, a degradação do meio ambiente, que por um turismo predatório, porteiras abertas, sem conscientização nem nada, as pessoas vêm aqui e invadem aí todos os espaços, mangues, praias, rios, cachoeiras, e descartam seus lixos de forma inadequada, sem contar, logicamente, o saneamento básico, que é quase inexistente em Ubatuba, e tornando as nossas praias aí grandes fontes de contaminação. Então, isso é uma realidade, né, dos desafios que nós vamos estar enfrentando aí, tanto da desvalorização da cultura dos índios, quilombolas e caiçaras, como também de todos os munícipes, né? Os maus tratos das pessoas que trabalham aí atrás dos balcões e que atendem aí ao turista. Obviamente, isso não é uma regra geral, não são todos os turistas que têm esse tipo de comportamento, mas na sua maioria, infelizmente, sim, porque não há aí responsabilidade da parte nem da locação das casas e nem da administração, num sentido de estar conscientizando e combatendo isso, né? Porque é o que eu falei das porteiras abertas.
Hoje, por exemplo, não só a nossa amiga Cris foi atacada aí, solicitando respeito, né? Condição de poder estar vivendo na sua casa em paz, por questão de 50 pessoas dentro de uma casa, mas eu tenho aqui um vilarejo aqui ao meu lado que é locado, e o apartamento ao qual eu sempre tenho problema não é locado por uma pessoa de fora da cidade, é uma munícipe, mas que não tem a mínima consideração, respeito pelos seus vizinhos e loca ali, colocando qualquer pessoa sem conscientização, sem fiscalização da parte dela. E hoje fui acordado aí com a minha casa tremendo, com som alto, às 7 horas da manhã. E as nossas leis realmente nos protegem disso, mas infelizmente, se a gente pedir socorro, socorro não vem. Então, esse é o grande desafio para todos os que aqui se encontram, né? E estão aí tentando adentrar, porque a gente já vê que os que já passaram aí pelas administrações realmente não se importaram, porque eu, desde 79, residindo aqui em Ubatuba, nunca vi uma atitude de conscientização, nunca vi uma atitude de educação aí, nem nas nossas escolas, nem na nossa entrada do município, e nem por parte aí das associações comerciais e conscientização, porque eu acredito que essa conscientização ela está faltando em toda a nossa sociedade, né? Nas agências de turismo, fora daqui, no caminho para cá, né? Nessas locais aí que a gente vê que os lixos são arremessados pelas janelas dos carros, aí já nas estradas, no caminho para nossa cidade, e aqui não é feito diferente. Então, esse é um grande desafio de todos nós, né? Como eu costumo bater nessa tecla, nossa administração vai ser coletiva e com a participação direta de todos os munícipes. Então, por isso eu digo que esse é um desafio de todos nós, né? O trânsito, o lixo, o desrespeito à nossa comunidade, à nossa sociedade, né, e a fiscalização, né, que muitas vezes o nosso município tenta fazer uma fiscalização aí e nós acabamos agredidos, uma realidade de descaso da administração atual e de muitas outras anteriores, e um despreparo total aí da população até mesmo para poder reagir a essa agressão que é constante, né? Basta ver aí a quantidade de grupos sociais que tem aí tentando despoluir nossos rios, tentando reduzir esse impacto que é causado aí pela invasão imobiliária e turística desgovernada, descontrolada aí que nós temos. Então eu encerro aqui os nossos desafios e passo a palavra para a Danúbia. Certo. Nossa, muito obrigada. São bastantes desafios, né? E aí, então, a gente segue agora essa live conhecendo um pouco das propostas, né, desses candidatos, como vocês podem ver aí na tela. Então, eles vão falar agora nesses derradeiros 15, 20 minutos, né, que a gente tem de live, porque a gente começou um pouquinho atrasado também, então aproveitem para compartilhar aí. Bem-vindo, Juan Blanco, né? Obrigada pela participação. Todos que estão online assistindo a gente, compartilhem. Então, como vocês vão ver, eles vão falar agora sobre como fazer valer as leis, né? Sobre o turismo de base comunitária, sobre linhas de transporte público, ecologia e cultura, sobre criar o selo gay friendly e conscientização do turista. Então, vai seguir essa mesma ordem mesmo, né? Fazer valer as leis vai ficar com a co-prefeita Denise Amaral. Boa noite, Denise, novamente. Novamente. Eu vou começar pela lei seca. Ela é de 2008, né? A gente sabe, conhece essa lei, proibido dirigir com nível de álcool acima de 0,05 mililitro de ar alveolar, que é o bafômetro que dá, né? É passível de multa de mais de R$2.000, mais 7 pontos na carteira,
né? E essa multa pode dobrar se o cara for reincidente. Cadê que existe? Ainda, né? A lei está lá. Vamos fazer valer essa lei? Vamos fazer valer essa lei, né? A gente tem uma lei também, a Lei 3802, tá? Que é o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, que é o passo a passo para a gente tratar o nosso lixo. Tá lá. Ela é de 2014. É só implantar. Tá, tudo que está no nosso plano, toda a coisa, passo a passo, está tudo lá bonitinho, perfeito. Como tratar o lixo, né? A lei orgânica do município, no capítulo 2, que é das competências, ela trata o turismo como desenvolvimento social e econômico, né? Para elevar o nível de vida e a valorização do trabalho humano. Então, tem os planos setoriais de infraestrutura e de paisagismo. Está lá, na lei orgânica do nosso município. Vamos implantar, né? Tem o plano diretor, que é de 2006, que ele fala que o turismo é o vetor econômico básico da nossa cidade, né? Aí ele tem várias seções, eu vou citar aqui só as seções de turismo sustentável, que são a seção 3, a 8 e a 10, que fala de um aprendizado conjunto das secretarias, né? Um aprendizado conjunto com as secretarias, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Educação, a Secretaria do Estado e o Ministério do Turismo, todos eles trabalhando juntos para desenvolver o ecoturismo, né? Bolar ações nos planos de manejo com as unidades de conservação, os nossos parques, né? A educação ambiental, o turismo cultural e valorização da diversidade do município. Tudo isso está lá desde 2006. Vamos implantar. Já está tudo, todas as nossas coisas, tudo que está no nosso plano de governo, são só leis que já existem que não foram implantadas. Então, é só implantar. A gente não está falando nada. Tem gente falando que a gente tem uma visão romântica, que a gente está querendo inventar. Não, é tudo que já está na lei. É tudo que já deveria existir. Um direito do cidadão que ninguém sabe que tem. E que ninguém faz valer. E a gente só quer fazer valer essas leis. Só isso. Obrigada, Denise. Passo para a Danúbia agora. Alguém gostaria de fazer alguma complementação ou podemos seguir? Podemos seguir, né? Tá bom. Então, como vocês podem ver aí na tela, com a Bárbara Buch, nossa co-prefeita também, da Prefeitura Coletiva, ela vai falar sobre turismo de base comunitária. Como é essa proposta, Bárbara? Explica pra gente. Bom, vamos lá. Eu acho que ela está muito alinhada com essa fala da Denise, né? Porque quando a gente fala que o município já tem uma lei, né, que fala do turismo sustentável, não há turismo mais sustentável do que o turismo de base comunitária. E o turismo de base comunitária, a gente também não vai inventar, porque ele já existe, né? Ele já existe, ele já está acontecendo, as comunidades já estão fortalecidas, graças a um trabalho lindo, muito potente do Fórum de Comunidades Tradicionais, que vem ajudando, dando ferramentas para que as comunidades, né, trazendo pessoas das áreas, da área de turismo, de ecologia, de marketing, que vem fortalecendo as comunidades, né? Mas o que eu venho trazer, né? O que é o turismo de base comunitária, né? O turismo de base comunitária, primeiro, quando a gente fala de uma comunidade tradicional, a gente está falando de um grupo que tem uma cultura diferente dessa cultura de massa, né? E que eles se reconhecem diferentes. Então, eles têm saberes, eles têm uma forma de se organizar particular. Então, já sejam os quilombos, as aldeias e as próprias comunidades, os próprios territórios, sertões, desculpa, onde estão os nossos caiçaras. Aliás, os quilombos, eles se misturam, né? São todos caiçaras, porque estamos aqui nessa beira, no litoral.
E eles basicamente vivem da agricultura familiar, da pesca a pequena escala, do extrativismo e do artesanato. Ou seja, eles necessitam, eles dependem única e exclusivamente do seu território. E eles vinham vivendo de forma harmônica com a natureza, sem depredá-la, porque, enfim, eles dependem dela. Então, é um saber que a gente tem que aprender muito com eles, nesse sentido, que faz com que a simples presença de uma comunidade com esses saberes no meio da natureza se faça de forma sustentável. Então, o turismo que eles propõem é um turismo sustentável. Por quê? O que é um turismo sustentável? Ele tem que trazer renda para a comunidade, ele tem que atender bem ao turista, ele tem que fazer com que a comunidade não seja explorada por outros e nem dentro de si, ou seja, com uma gestão muito horizontal, né? Algo que a gente gosta muito por aqui. Ele não pode destruir a natureza, né? E nem prejudicar a própria cultura. O que o turismo de massa faz é justamente isso, né? Uma das grandes questões do turismo predatório, que eu falei antes também, é trazer o consumismo para essas comunidades, né, para os nossos caiçaras que não têm acesso. Então, de repente, a gente está querendo agora o tênis, é o telefone da moda e tal, e aí a gente se transforma a gente passa a fazer um serviço, né? A prestar um serviço para esse turista. E não é isso que a gente quer. A gente quer um turismo que seja de experiência, um turismo que o turista venha aqui e aprenda, saia com coisas novas, veja uma nova forma de entender o mundo, de relação com a natureza, né? Ubatuba tem isso a oferecer. Não tem nada mais lindo, mais rico e mais necessário, porque a gente já não está nem falando de uma vontade, a gente está falando de um momento que nós estamos no nosso planeta, que nós já passamos do ponto, ou seja, já não há mais volta. Do ponto de vista do planeta, e aí quando a gente fala de gestão de resíduos, a gente tem que também falar muito. Eu bato muito nessa tecla quando eu dava aula, né, para os meus alunos, do ponto de vista do planeta, não existe jogar fora. Nós somos uma coisa só, a gente tem que fechar o ciclo. O que a gente produz, a gente tem que saber como ele vai terminar. Um turismo sustentável tem que pensar dessa maneira. Então, mesmo que a gente tenha que lidar agora, como gestão, com esse turismo predatório, a nossa visão como gestores vai ter que ser, ok, como é que a gente vai fechar esse ciclo? Então, é tudo que foi falado aqui, né, as cooperativas e tal, de gestão de resíduos, né? Mas eu já estou indo embora do turismo de base comunitária, porque é isso, gente, está tudo interligado, é tudo uma coisa só, é difícil a gente se ater, né? Então, o que a gente precisa fazer? Tá bom, esse turismo já existe. Então, como gestores, como município, a gente tem que fortalecer esse turismo de base comunitária, dando assistência para formar esses trabalhadores no receptivo, e não só para receber, mas também para buscar o turista. Eles têm que ter autonomia com isso, eles não podem depender de outras empresas. Então, é fundamental que a gente dê as ferramentas. A questão da acessibilidade do Wi-Fi é totalmente necessário nesse mundo globalizado que a gente vive,
E o turista internacional é um turista muito interessado no turismo de base comunitária. A gente tem que dar força para a gente estar nas feiras internacionais e levar Ubatuba, e levar essa nossa potência, né? Ajudar também, dar assessoria e dinheiro para que possam melhorar a infraestrutura para receber esses turistas. Então, sem dúvida, na nossa gestão, as comunidades têm um papel fundamental para nós. Por isso, a gente vem debatendo e falando de ter uma coordenadoria dentro do organograma da prefeitura, com uma cadeira representada por um caiçara, uma cadeira representada por um indígena, uma cadeira representada por um quilombola. A gente precisa de representantes perto da prefeitura. E eu encerro aqui minha fala. Obrigada. Certo, muito bom, obrigada. E aí, seguindo, então, as propostas dos candidatos aí e candidatas, candidates, vamos falar, então, sobre linhas de transporte público com o candidato a prefeito na urna, Marcelo Mundioli. Microfone, Marcelo. Desculpa, a gente muta para deixar o companheiro falar e não aparecer ruído, né? E acaba que esquece na hora de voltar. Perdão a todos, tá? Então, olha, que eu entendo que para a gente mudar essa mentalidade do turismo em Ubatuba, a gente poder fazer uma revolução aqui, seria o seguinte: menos carro, menos moto, mais transporte público. E ajudar a questão das bicicletas, né? A gente vai ter que, como o nosso município é um município que todo mundo anda de bicicleta, é um município, talvez seja o segundo no Brasil, com o maior número, assim, proporcional de bicicletas, é uma coisa que a gente vai ter que pensar. Já pensamos e daqui a pouco a gente fala com vocês sobre isso. Mas primeiro vamos falar sobre a questão desse transporte público de massa. Primeira coisa a fazer, rever o contrato da Verde Bus. É uma empresa que está no município e a gente só vê reclamação da Verde Bus. Do começo ao fim, todo mundo reclama, fala, não tem horário, não tem ônibus, não chega onde tem que chegar, não deixa o município a centenas de metros ou quilômetros, muito distante de onde deveria chegar, de algumas comunidades, onde ela deveria prestar esse serviço. Mas ela não vai, porque não interessa a ela. Às vezes é 1, 2, 3, 4, 5 municípios que precisam chegar a um ponto específico, ou até mais, mas não interessa para eles ter uma linha para aquele ponto específico. Então, qual é a nossa ideia? É fazer a capilaridade, as microlinhas para atender a população e atender também esse turismo de base comunitária, que é muito interessante para a gente poder fazer. Entendeu? Então, a gente vai aumentar a capilaridade através de cooperativas geridas, administradas pela prefeitura, mas geridas pelos próprios motoristas, entendeu? Cooperativas para a gente atingir todas as comunidades de Ubatuba, a gente conseguir entrar nos sertões, conseguir entrar em todas as áreas que hoje a Verde Bus não entra, entendeu? Pode ser que a gente faça isso, essa capilaridade chegando até a rodovia, e aí, então, usando o serviço da Verde Bus, ou a gente encampe também esse serviço, entendeu? Porque a gente não vê na Verde Bus nenhuma vantagem, a gente não vê vantagem em continuar com esse serviço, entendeu? Como ela vem prestando hoje para o Ubatuba. Então, uma das coisas que a gente pensa é encampar totalmente essa questão do transporte público e ser responsabilidade realmente, diretamente da prefeitura. Não ser uma questão de você arrumar uma concessionária de serviço público e colocar lá uma concorrência e passar uma concessão. Não, a própria prefeitura administrar isso. Por quê? Para diminuir o preço da passagem, entendeu? Principalmente para prestar um serviço melhor, vai ficar mais diretamente ligada à população.
Então, a gente pensa em fazer, a Prefeitura Coletiva de Ubatuba pensa em fazer isso, encampar o serviço de transporte público municipal. É uma das nossas propostas. Outra coisa Certo. que a gente estava... Tá bom, então. Por Tá favor, bom, pode obrigada. passar, então. Bom, lembrando que cada candidato tem 3 minutos para falar de cada tema e que nós vamos abrir para perguntas das pessoas que estão online aqui acompanhando a live. Então, vamos seguir aí para o próximo tema, para que a gente possa... Eu acho que eu queria complementar, desculpa, eu acho que esse tema do transporte ele é super importante, eu acho que a gente Sim. podia, eu não sei o que o Marcelo queria falar ainda, mas eu acho que podia ficar mais um pouquinho, não sei o que os outros acham. Eu queria dizer que em reunião com algumas pessoas que foram chegando mais perto da gente, trazendo questões, foi falado muito sobre a questão do tempo do bilhete único que se tem para chegar do sul ao norte, da zona oeste ao norte, ao centro, que só tem 2 horas, né, para esse bilhete único. Então, você, na temporada, gente, todo mundo sabe que não vai chegar em 2 horas, né? Então, é um compromisso nosso, na hora de rever esse contrato, colocar que durante a temporada esse tempo limite vai ser ampliado, né? Porque é uma questão que o trabalhador não é justo com o trabalhador, especialmente, que tem que chegar no seu trabalho e por causa dessas questões do trânsito, que são coisas que a gente vai, né, ter que resolver com algum tempo, sejam prejudicados tendo que pagar até 4 vezes uma passagem, né? E outra coisa Eu interessante... queria complementar. Oi, perdão. Vai, Cris, vai, Cris, vai. É porque, como a gente está falando de turismo, uma das questões que a gente tem levantado é pensar que muitos turistas chegam à nossa cidade pelas rodoviárias, né? Então, eles chegam na nossa cidade e eles não têm acolhimento, porque o ônibus já parou de circular, porque o táxi não sei o quê, porque... Então, o turista também tem que... A gente tem que pensar no turista que chega de ônibus. Nós temos 3 rodoviárias que não fazem o acolhimento desse turista. E também que a gente vai fazer, quando a revisão do contrato com a empresa de ônibus, ou as empresas de ônibus, a gente vai ter RECs, suportes para bicicletas e pranchas, para que esse turista, às vezes mais jovem, e que chega a Ubatuba, possa também se locomover para outros lugares, porque isso é uma coisa que a gente fala sempre, e o turista também tem que ser bem recebido. É isso. Obrigada. Bom, vamos seguindo então a pauta das propostas. Vamos falar agora então um pouco sobre conscientização do turista com o coprefeito Marco Aurélio Jorge. Como seria essa proposta, Marco Aurélio? Boa noite. Seu microfone, por favor, você pode desmutar? Marco Aurélio, se você quiser já emendar nos seus temas, né, os seus 2 últimos temas que você ficou encarregado, pode já emendar, tá bom? Falar sobre as 2 propostas. Ok. Primeiramente, gostaria de lembrar a todos a má exploração do turismo em Ubatuba, né? Nós não temos um turismo organizado, o nosso turismo é explorado apenas 5% e de forma predatória. E vale lembrar a todos que um dos maiores comércios turísticos do mundo é o LGBT. As pessoas gostando ou não, incomodando as pessoas religiosamente ou não, né? Apesar de no nosso país já ser crime expressar a homofobia, mas os religiosos tentaram acabar com a parada LGBT de São Paulo, que é a maior movimentação do mundo de turismo. Vêm pessoas do mundo inteiro
e os lucros ultrapassam aí até a corrida de Fórmula 1, que era um dos eventos aí de maior arrecadação da cidade de São Paulo. E Ubatuba, no seu contexto geral, sofre com esse abandono aí dessa parcela de turismo, que é um turismo muito gratificante, né? Por questão cultural dos LGBTs, por questão de falta de respeito com esse público, com a falta de receptividade. Eu sou testemunha, como representante do movimento LGBT da cidade, de muitas agressões a esse público. Esse público é muito agredido em Ubatuba, seja às vezes por próprios turistas, né, como pelos atendimentos em comércios em geral. E o selo gay friendly, ele vem aí trazer aí essa captação, porque o turista ele busca na internet lá se existe esse comércio específico que atende a ele. E isso não só gera emprego para o público LGBT, desmarginalizando esse público das cidades, falo dos munícipes, tá? Geração de emprego para a massa LGBT que vive aqui e que somos muitos, inclusive, não podemos nos chamar mais de minoria. E ele atrai, é um selo conhecido mundialmente que atrai esse público para Ubatuba, trazendo aí uma grande criação de renda e isso é feito da seguinte forma: é feito através da associação comercial e da prefeitura com treinamento, né, de estabelecimentos comerciais e contratação do público, e aí a pessoa, atingindo todos os requisitos, ela ganha esse selo e pode estar aí recebendo esse público de forma mais atrativa, principalmente para o público LGBT, que é muito grande, tem uma participação no turismo mundial aí que já atingiu a alta máxima, né? É o público que mais faz turismo no mundo, sendo o maior número de cruzeiros, o maior número de viagens, né? É o público que mais viaja aí, mundo afora. E falando aí a respeito, né, levando aí a parte do respeito ao turismo, né, em Ubatuba, a própria cidade. Nós podemos trabalhar isso não só implementando as leis, como foi reforçado pela nossa companheira Denise, mas também aí com essa parte aí da conscientização das pessoas no sentido de melhoria dos transportes públicos e utilização deles para evitar esse congestionamento aí que não só fere aos municípios que não conseguem se locomover na cidade, mas também fere a muitos turistas que aqui frequentam e ficam incomodados de levar 9 horas para chegar em Camburi, para chegar, sabe, atravessar a Praia Grande às vezes demora 2 horas, por questão disso mesmo, por questão de não termos um transporte público de qualidade. E aí nós temos a questão das leis que basicamente acabam obrigando o nosso turista a usar o transporte público, porque nós sabemos que todos os quiosques vendem bebida alcoólica e, na sua maioria, os nossos turistas consomem bastante álcool. E havendo uma fiscalização maior, já sabemos que obrigatoriamente eles vão acabar tendo que utilizar o transporte público. Então, isso não só aumenta aí a renda do munícipe, né, mas acaba eliminando essa degradação aí causada pelo excesso de veículos transitando. Isso reduz aí muito o problema da maioria dos munícipes. E é lógico, né, as cooperativas de reciclagem que fazem parte do nosso plano, porque quando a gente fala de turismo, a gente vê uma transversalidade aí da educação, né, do meio ambiente, e a educação é a parte de criar aí os nossos agentes, né, agentes, e não só os guias turísticos, né, valorizando os nossos guias turísticos formados, mas também capacitando mais pessoas para serem guias turísticas, né, trabalharem nesse ramo, e aí tendo aí mais fiscalização, né, isso vai gerar muito emprego para os nossos munícipes, né, e aí a gente vê aí a dificuldade aí com
uma grande massa desempregada, tendo uma subvida aí, né, recebendo menos de um salário mínimo. Isso tem uma grande parcela da população aí que não consegue se inserir no mercado e muitas vezes trabalhando de forma ilegal, sendo explorada por essas grandes máfias de licença. Então, isso resolveria um grande problema aí do nosso município de renda, né? E essa seria uma conscientização, não só dentro de Ubatuba, mas fora de Ubatuba. E aí temos a importância aí de termos essa conscientização nas entradas da cidade também, como é feito em várias cidades turísticas, como Campos do Jordão, todas as áreas de preservação ambiental aí para você poder entrar em Fernando de Noronha, tem toda uma burocracia. Eu acredito que quem faz turismo no nosso país conhece, né? Não só é caro ir para lá, como também você tem que assumir uma responsabilidade com o local. E culturalmente nós estamos aqui para criar um turismo educacional, não só para o meio ambiente, mas para as nossas culturas, que são riquíssimas aí, visto que nós temos aí 3 comunidades aí, tradicionais dentro do município, com uma força muito grande aí, com uma cultura muito forte, que vem aí desde o do início aí da nossa história. Ubatuba tem uma história muito rica, o nosso turismo de história também é pouco explorado, porque eu acredito que a maior parte de Ubatuba nem conhece as histórias de Ubatuba. Então, como eu acabei de dizer, nós pretendemos, dentro do turismo, não só reeducar quem está entrando, mas quem é que vive, e colocar aí a qualificação, né, do turismo, que é uma realidade aí que nunca foi feita eu acho que em toda a história de Ubatuba. Sempre tivemos um turismo predatório, né, das pessoas chegarem aqui e fazerem o que querem, da forma que querem, e agredindo a todo mundo num contexto geral. E a nossa ideia é exatamente essa: construir com todos vocês um turismo de qualidade, um turismo de responsabilidade, um turismo de educação e que valorize a cada um de nós, a todos nós, né? Que valorize o caiçara, com a sua cultura de pesca, de conservação do ambiente onde ele vive, porque ele depende disso, que valorize os quilombolas, os periféricos e toda a sociedade. Toda a sociedade de Ubatuba tem muito a ganhar quando se tiver essa visão de transformar e qualificar o nosso turismo, né? Porque realmente o nosso turismo é pouco explorado, é simplesmente uma cidade de porteiras abertas, aonde todos chegam aqui e ficam à vontade para fazer o que quiserem e nos tratar como quiserem. E é exatamente isso que nós estamos aí com propostas para resolução disso, né? Eu acredito que foi muito bem explanado por todos os meus companheiros e companheiras, né? Por todos nós aqui, as dificuldades e as possibilidades. Nós temos muitas possibilidades, o nosso plano de governo é lindo e trata o turismo não só com qualificação e qualidade, mas com respeito, né? Isso é fundamental. E eu espero que eu tenha conseguido passar a minha mensagem aí a todos e que todos venham com a gente, porque isso é uma prefeitura coletiva, nós dependemos e precisamos de todos os munícipes engajados, não temos a pretensão de governar por nós, mas por todos nós. Então venham participar da Prefeitura Coletiva de Ubatuba, compartilhem a nossa ideia, porque ela não é nossa, ela é de vocês. E como sendo minha última fala aqui nessa live, eu aproveito para agradecer toda essa turma que está aí por trás de nós, aí, trabalhando ferozmente junto para a gente poder, indiferente de eleição, fazer um trabalho bonito em Ubatuba, construir e transformar a nossa cidade, exigindo, fiscalizando e cobrando de quem quer que seja colocado no poder. Nós esperamos poder entrar com todos vocês lá na prefeitura para a gente poder mudar essa realidade, não só das máfias que estão destruindo Ubatuba
e todas as secretarias e todos os âmbitos aí, né? O lixo é uma grande máfia, e as licenças e o transporte público. Mas é isso. Então, encerro a minha fala com uma gratidão aí a todos esses colaboradores que por trás de nós se encontram aí, não só na arte, mas na construção do plano e no apoio, né, em tudo isso. E passo a fala para a Danúbia. Gratidão. Sim, muito bom. E complementar essa coisa muito importante que é combater o preconceito, né, Marco Aurélio? Então, Sim, esse selo, né, de não preconceito é muito importante entender esse conceito mesmo. Muito obrigada pela explanação e por explicitar uma realidade que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Bom, nós então vamos seguindo aí as nossas propostas. Agora, como o Marco Aurélio antecipou a sua fala, nós vamos chamar a Cristina Prochaska para falar para nós sobre ecologia e cultura. Que propostas nós temos nesse tema? Falar desses dois temas, que é ecologia e cultura, levaria um bom tempo. A gente está pensando muito carinhosamente nessas duas coisas que são a base do nosso turismo, né? O planeta está sofrendo. É difícil você mudar a cabeça das pessoas, mas a gente começa a ver uma conscientização até nas escolas. Agora, as propostas que a gente pode fazer é a mudança de dentro para fora. A mudança de conscientização de que, se a gente não cuidar de Ubatuba, vai acabar. Literalmente. Nós somos abençoados com uma Mata Atlântica potente, com comunidades. Nós somos a única cidade do Brasil que ainda tem as 3 comunidades originárias em seu território. A única cidade do Brasil. Então, como não falar de cultura e ecologia juntos? É difícil, porque se a gente não fomentar o turismo ecológico, a gente está perdendo renda, a gente está perdendo trabalho, a gente está perdendo a chance de criar novas frentes para Ubatuba. O turismo ecológico, pela nossa biodiversidade, ele é gigantesco em termos de propostas que a gente pode fazer. Pode trazer o turista do mundo inteiro. A gente já recebe até turistas do mundo inteiro para o turismo ecológico. E uma das coisas que a gente quer fazer é a formação de guias especializados em fauna e flora também. E podem ser até as crianças acima, os jovens, né? Acima de 16 anos. Dentro dos seus nichos, dentro dos seus bairros, numa formação também de um aprendizado ou do inglês ou do espanhol, e começar a formar uma identidade do próprio povo de Ubatuba com o que ele tem. Então, criar melhores condições para os guias que a gente já tem, né? Dar força para que eles trabalhem, criar os lugares onde só se entra com guias, é feito assim no mundo inteiro, e em muitos lugares do Brasil, que você viaja, se você for para o Lençóis Maranhenses, se você for para o Mato Grosso, se você for para Ilha do Marajó, você só entra com guia. Então, assim, através do guia você faz a conscientização da questão ecológica também. A gente vai também propor a conscientização desses jovens dentro das escolas, para que eles queiram se formar em guias turísticos dentro da sua própria cidade, porque a maioria dos nossos jovens não tem como fazer uma universidade, e esse é um trabalho muito digno, muito bonito. A outra coisa é o turismo interno. Bom, sobre ecologia, a gente tem que marcar uma outra live para falar sobre isso, né? Sobre
o turismo interno. Ubatuba não conhece Ubatuba, por várias dificuldades. Então, uma das coisas que a gente quer propor, a gente comentou isso por alto na live sobre educação, é que nas escolas, por exemplo, as escolas da Maranduba, possam visitar a aldeia indígena no Prumirim. A aldeia indígena do Prumirim, que tem uma escola, possa visitar o sul da cidade, possa visitar a Praia da Sununga, possa ir à Gruta que Chora, porque o próprio jovem de Ubatuba não conhece a sua cidade. Então, é fazer isso também em intercâmbio com as escolas. A outra coisa são os eventos fora de temporada. Ubatuba é rica, é tão rica que a gente fica pensando por que a gente está nesse sufoco. A gente está nesse sufoco por falta de vontade política. A gente está nesse sufoco porque as pessoas prometem, entra político, sai político e ninguém faz nada. Ou os que fizeram, quando entra um outro, desfaz o que o outro fez. Já existiu em Ubatuba esse programa de turismo fora da temporada, que integra esporte, cultura, ecologia, formando uma rede de economia solidária. Ubatuba parou de receber. Por quê? Porque recebe mal. Parou de receber porque não tem condições para receber. Porque as pessoas que vinham fazer esses grandes eventos aqui eram maltratados, não tinham o mínimo. E no governo anterior, no governo do Maurício, foi implantado e muito bem implantado. O que a gente tem que fazer é resgatar boas coisas. Não tem nenhum problema em ter uma experiência de um outro governante e você fomentar isso. Por exemplo, o turismo gastronômico, feiras gastronômicas de comunidades tradicionais, dentro do quilombo, dentro da aldeia indígena, dentro das próprias comunidades caiçaras. Voltar com as feiras e convenções no teatro, que agora está aberto, trazer essas pessoas para cá. Surf, canoagem, paraquedismo, o Gran Fond de bicicleta, que traz gente do mundo inteiro, e resgatar a capital do surf. Ubatuba é conhecida no mundo inteiro. Você fala Itamambuca, as pessoas sabem. Eu, graças a Deus, tenho experiência de poder viajar muito. E quando você fala Ubatuba, as pessoas sabem onde é Ubatuba. Se você está num nicho ou de surfista, ou de gente que faz trilha, a trilha do Corcovado é conhecida no mundo inteiro. Então, a gente está usando mal o que a gente tem. O Conselho Municipal de Turismo, eu pessoalmente não gosto muito do formato dele, porque ele não é participativo nem inclusivo. O Conventions Bureau de Ubatuba, junto com o Conselho Municipal e com uma Secretaria de Turismo bem composta, que tem essa visão mais progressista e humanizada, e também de fazer esse turismo de eventos fora da temporada, que não tem o trânsito, então você consegue trazer eventos, festivais de cinema, festivais de artes, é uma imensidão de coisas que a gente pode fazer. A gente tem também uma coisa que é para o turismo interno, que a gente já falou, que é o Samburá Cultural. O Samburá Cultural são ilhas, praças públicas nas comunidades, onde a gente vai ter apresentações de música, de danças folclóricas, caiçaras, quilombolas, indígenas, porque aquilo que eu falei no começo, Ubatuba não conhece Ubatuba. Então, a gente tem esse turismo interno também. O próprio jovem de Ubatuba não conhece a sua cultura, né? A não ser que ele esteja inserido dentro de uma dessas comunidades. É muita coisa para falar, eu anotei muita coisa, não vai dar, mas eu queria dar parabéns para quem estiver nos assistindo, para a turma de voluntários que cuida da limpeza das praias. Temos vários grupos, dos mutirões que fazem a limpeza das matas, das matas ciliares, dos rios, das nascentes, das encostas. Nós temos vários grupos.
E a gente pensa em fazer gincanas escolares para o segundo grau, agora não chama mais segundo grau, né? Para os maiorzinhos, de limpeza, de cuidado, para trazer a comunidade para cuidar do seu espaço, né? Isso não é só turismo, isso também é ecologia, é cuidar da cidade, e eu acho que já passei meu tempo, não sei. É tanta coisa para falar de cultura e de ecologia que não cabe numa live. Então, eu tentei levar isso mais para o lado do turismo. Eu queria, como essa é a minha última fala, eu queria primeiro me solidarizar. Como eu entrei atrasado, eu não pedi licença para entrar na casa de vocês, então eu quero agradecer por entrar na casa de vocês. E quero o nosso grupo, isso eu vou falar em nome do grupo, que é abraçar a cada uma das 150 ou mais, agora já passou, 1.000 vítimas do Covid-19. Ubatuba está passando por uma pandemia, como se nada tivesse acontecendo. O próprio prefeito de Ubatuba faz uma aglomeração gigantesca para sua eleição em praça pública, aonde o Brasil já perdeu 150 mil pessoas que fizeram testagem, fora o que a gente não sabe, porque tem testagem. O que isso tem a ver com o turismo? O turismo consciente. Esses vizinhos que me agrediram aqui hoje, vieram para cima de mim, vieram sem máscara, gritando na minha cara. Então, isso é consciência também. Então, nos solidarizamos com essas famílias, com as famílias de Ubatuba, que estão perdendo para o Covid. E é isso. A gente tem um vídeo para passar, eu vou pedir para a Danúbia me dizer a hora que a gente passa, porque vai ser na última coisa da live. Eu encerro aqui e é isso. Certo, muito obrigada. E lembrando que o PSOL optou por fazer a sua campanha respeitando o distanciamento social. Então, as lives foram uma das maneiras que a gente encontrou de acessar todos os cidadãos e cidadãs. Bom, a gente já extrapolou bastante o horário, né? Então, nós vamos nos despedir aqui para encerrar. Então, eu agradeço a participação de todos. Continuem acompanhando a Prefeitura Coletiva de Ubatuba no Facebook. Compartilhe. Entre no chat do WhatsApp e a gente se despede aqui. Vote 50 nessas eleições pela Prefeitura Coletiva de Ubatuba. Boa noite. Boa noite. Então, vocês podem também dar um tchau coletivo aí. Votem 50. Tchau, um forte Ubatuba. abraço para todos que assistiram. 50, sim. Forte abraço. Tchau, tchau.